Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Paulo, sou teu xará, inclusive teu xará mesmo, porque eu sou Paulo Sérgio. E eu vou te contar hoje a história da meia-noite. E tudo tem início quando eu tive uma grande perda na minha vida. Faleceu o meu amado e querido pai. Foi uma tristeza muito grande para mim a perda do meu pai, até porque quando ele morreu eu estava completando 20 anos de idade. Sabe aquele momento em que você está no começo ainda da faculdade, mas no meio de muita coisa na vida e ainda querendo, de certa forma, o apoio do pai. Eu não falo nem só do apoio financeiro, mas também mas principalmente você quer a força de um pai. E quem sabe, para breve, ver o teu pai comemorando as tuas vitórias. Então, na verdade, eu estava preparado para tudo isso, desejava tudo isso, queria realmente viver tudo isso. Foi quando, de repente, eu fui surpreendido pela morte do seu Francisco, o meu pai tão querido, tão amado. Ainda cabia um pouco mais de vida para ele. Afinal de contas, quando meu pai faleceu, ele contava apenas 53 anos de idade. Jovem ainda. E tenho a impressão que se não fosse o coração tê-lo atraiçoado, talvez ele estivesse até hoje aqui conosco. Mas, lamentavelmente, o ataque foi fulminante. Eu me lembro que eu ia muito ao cemitério visitar o túmulo do meu pai. E estando dentro do cemitério, eu me lembrei de uma amiga querida, cujo nome é Carmen, e ela me dizia que ela tinha o hábito de ir ao cemitério e de repente ela ia lendo as placas que existiam nos túmulos. Ela dizia para mim que ela tinha a maior curiosidade de saber quando foi que a pessoa faleceu, com que idade, porque tinha sempre nas placas o nascimento e o falecimento da pessoa. O nascimento era simbolizado por uma estrela, porque o nascimento é vida, estrela é vida, e a morte tinha sempre o simbolismo de uma cruz. Eu me lembrei disso e cada vez que eu ia visitar o túmulo do meu pai, eu procurava fazer o que a Carmen fazia. Eu saía por uma daquelas ruas do cemitério, eu ia lendo, sabe, também as placas que havia sobre os túmulos, anunciando o nome do falecido ali. E normalmente tinha sempre o nome, a data do nascimento, a data de morte e uma fotografia da pessoa. Mas aquela placa em bronze, com uma foto incrustada no mármore, me chamou a atenção. Juanita estava escrito com um J,
mas nós sabemos que Joanita, no espanhol, não se lê exatamente assim, é Juanita. Era uma moça, uma menina, e ela estava com um vestido de festa social. Aliás, um vestido de gala, um vestido típico de quem estava comemorando os seus 15 anos de idade. E era exatamente essa idade que aquela menina havia falecido. 15 anos. Eu fiz exatamente a conta da data de nascimento e do ano de morte. 15 anos. E o que chamava a atenção é que ela era muito bonita, a menina, muito bonita, e estava vestida de gala. E eu tenho absoluta certeza de que aquele era um vestido de festa de quem completa 15 anos. Outra coisa me chamou a atenção. Ela era natural de Paysandu. E como a gente conhece demais essa expressão no Brasil, em São Paulo tem o Largo do Paysandu, há um clube de futebol brasileiro chamado Paysandu, eu logo pensei que fosse por aqui mesmo no Brasil. No entanto, era Paysandu com Y e Uruguai. Puxa, isso me chamou a atenção. Paysandu no Uruguai, uma moça que morreu com 15 anos com o nome de Juanita. Me chamava a atenção. E aí eu, não sei porquê, mas eu tive uma vontade, um desejo de fazer uma oração diante daquele túmulo pela alma daquela menina. Senti isso dentro do coração, o desejo de rezar por ela. E eu me coloquei ali e fiz a oração, pedindo paz e que Deus acolhesse no melhor da sua morada a alma daquela menina que eu não conhecia, obviamente que não. Juanita, natural de Paysandu, Uruguai, e sepultada ali, na cidade que eu vivia. Depois, eu fui até o túmulo do meu pai, fiz as orações, mas a verdade foi que aquilo me impressionou tanto que cada vez que eu ia ao cemitério, e eu passei aí com uma frequência muito grande ao cemitério, era uma forma que eu tinha de, sei lá, me aproximar de novo do meu pai. Eu sei que as pessoas dirão, nossa, mas no cemitério o teu pai não estava mais lá. Para mim simbolizava que sim. Para mim representava que sim. Então, quando a saudade apertava muito, eu ia até o túmulo do meu pai fazer as orações. Mas aí, eu passava também pelo túmulo da Juanita. Aliás, começou a haver uma coisa interessante, que eu tinha 2 motivos fortíssimos para ir ao cemitério. E por isso, eu estava indo tanto. Às vezes, até mais de uma vez num período de 30 dias. Às vezes eu ia a cada quinzena no cemitério. Os motivos eram o túmulo do meu pai, mas o túmulo daquela moça, daquela menina que morreu aos 15 anos e que eu não conhecia, o Juanita, natural de Paysandu, no Uruguai. Fazia as minhas orações. Só que, veja que coisa interessante. A cada vez que eu ia ao cemitério, que eu voltava para casa, eu acabava sonhando com aquela moça, a Juanita. E por tudo o que eu sabia dela, era muito pouco o que eu sabia, o nome, a data do nascimento, a data de morte, e que ela era natural de Paysandu, no Uruguai, eu acabava tendo sonhos com ela. E nos sonhos, ela acabava ficando em silêncio, mas mantinha sempre um semblante pacífico, de paz, e me transmitia muita coisa através de um olhar. Até que um dia, eu fiquei extremamente curioso para saber um pouco mais, e eu resolvi
acabar lendo a respeito de Paysandu. Então eu falei, puxa, será que essa cidade... Eu nunca tinha escutado falar de uma cidade chamada Paysandu no Uruguai. Como eu disse, apenas ouvia essa expressão no Brasil, mas relacionada a um time de futebol e ao Largo do Paysandu em São Paulo. Então eu fui pesquisar. Paysandu no Uruguai. Eu comecei a ler a respeito e descobri que era uma das cidades importantes do Uruguai. Era inclusive considerada a capital do departamento de Paysandu, tipo de um estado lá, né? Como se fosse no Brasil. O Uruguai é pequenininho, mas é como se fosse um estado lá. Era uma cidade que tinha por volta de 75 mil habitantes e que ficava à margem leste do rio Uruguai. E fiquei sabendo um pouco mais que ela ficava distante da capital, Montevidéu, 368 quilômetros de distância de Montevidéu. E ela era fronteiriça com uma cidade argentina, na verdade com duas cidades argentinas. A cidade de Colón, na Argentina, e Concepción, também na Argentina. Nossa, eu comecei a querer mergulhar naquele mundo da desconhecida Juanita para mim. Olha o que é o mistério dessa vida. Isso posto, passaram-se 8 anos. Eu tinha 20 quando da morte do meu pai e da descoberta daquele túmulo da Juanita. 8 anos passados. E durante esse período, eu sempre visitava o túmulo e continuava tendo sonhos. Só que, a partir de um momento, os sonhos, a Juanita, ela já se comunicava. Só que eu ficava impressionado porque ela comunicava em espanhol. Eu entendia o que ela falava, mas ela falava em espanhol, embora eu entendesse tudo o que ela dissesse. Mas ela dizia coisas assim: obrigada por orar por mim, obrigada por ter pesquisado sobre a minha cidade. Eram agradecimentos. Eu achava até que os sonhos estivessem ligados a uma ação cerebral minha, por ter realmente pensado, por ter realmente pesquisado. Eu achei que fosse uma resposta cerebral. Era mais do que isso. Só que eu fui descobrir 8 anos depois. Eu estava com 28 anos, assistindo a uma palestra, e a pessoa que se sentou do meu lado era uma palestra /curso sobre vendas. Eu estava me dedicando muito à venda de imóveis, eu havia me transformado num corretor. E naquela palestra /curso para vendedores, especialmente vendedores de imóveis, sentou-se ao meu lado uma moça. E a gente se apresentava no curso, cada um dizendo o seu nome. Eu já disse o meu, né? Me apresentei levantando a mão direita, Paulo Sérgio. E a pessoa que estava do meu lado, que era a moça, Juanita. Quando a moça se apresentou ao meu lado, sendo Juanita, eu na hora senti um arrepio, porque eu me lembrei daquela Juanita do túmulo. Eu até então não conhecia outra. Não havia outra Juanita que eu conhecesse. Eu me lembro até que havia surgido uma cantora com esse nome, que acabou gravando numa dupla, Juanita e Richard. Mas eu não conhecia. Apenas eu ouvia falar daquela cantora que havia, Juanita e Richard, mas que eu não conhecia. Eu nem tinha visto a cantora na televisão, por exemplo. Sabia que ela existia. Mas aí a moça do meu lado, na hora da apresentação do curso, nós estávamos no curso palestra, ela se apresentou dizendo o nome dela, Juanita. E na hora eu senti aquele choque. Então eu esperei que houvesse um intervalo. No intervalo daquele curso palestra,
foi servido inclusive um café da tarde. O café é realmente muito bem servido, com biscoitos, com geleias, com pães, enfim, aquilo tudo que se pode servir num café da tarde. E eu fiz questão de me aproximar daquela Juanita. Falei: você me perdoa, eu vi você se apresentando. Prazer, o meu nome é Paulo Sérgio e já sei que você é Juanita. E me chamou muita atenção. E aí eu resolvi contar para ela assim de cara. De cara, eu queria contar para ela a história. Senti vontade. Sabe o que é? É que você é a primeira pessoa que eu conheço chamada Juanita. É com J, né? É com J. Porque me chamou a atenção. Olha, eu conheci, quer dizer, na verdade eu conheci o túmulo de uma moça que já morreu há muito tempo, mas morreu aos 15 anos e foi sepultada. E que tem esse nome, o teu nome, Juanita. E eu me interessei muito em descobrir um pouco mais a respeito dessa Juanita e esse nome ficou comigo. Então eu estou tendo a honra de te conhecer hoje. E eu até, na hora que eu ouvi você falando o seu nome, eu fiquei assim, não sei se você percebeu, mas eu fiquei assim, admirado, entre o admirado e o assustado. Na verdade, enquanto eu falava, quem estava assustada era ela, que foi arregalando os olhos para mim. E aí ela disse: eu recebi esse nome em homenagem à minha tia, que se chamava Juanita. E essa tia, muito estimada e amada pela minha família, eu estou boquiaberta porque ela morreu aos 15 anos. E ela foi sepultada na cidade tal, no cemitério tal. E aí eu fiquei estupefato, porque ela falava da cidade e do cemitério onde eu havia encontrado o túmulo de Juanita. E eu fiz a pergunta que faltava. Essa Juanita, da qual você fala que talvez seja a mesma, é de Paissandu, uma cidade uruguaia. Meu Deus! Meu Deus! Ela falou e os olhos lacrimejaram. A minha família, por parte do meu pai, é toda uruguaia. Essa minha tia era de lá. Nasceu lá. Embora tivesse vindo para o Brasil e acabou falecendo por aqui. Mas é de lá. Paissandu, no Uruguai. Não preciso dizer que daí para frente, eu e a Juanita, nós não paramos mais de conversar. Aprendemos coisas interessantes até no curso, mas nada que pudesse superar o quão interessante foi o nosso conhecimento a partir daquele momento. Eu tinha 28 anos. Tinha passado por algumas vivências amorosas. Ela tinha 24 anos. Também tinha passado por algumas vivências amorosas. Mas tanto eu quanto ela estávamos solteiros. Estávamos, porque a partir daquele dia nós começamos a namorar. Eu fui à casa dela, ela veio à minha casa. E o mais impressionante de tudo isso, quem nos uniu foi Juanita, a tia dela, que já havia falecido há 30 anos. Ela sequer tinha nascido quando a tia havia sido sepultada e recebeu o nome em homenagem à tia, que era irmã de seu pai. Ela era a irmã mais velha do pai. Faleceu quando tinha 15 anos de idade. Gente, quando eu paro para contar essa história, as pessoas me mostram os braços arrepiados. Porque eu sei que ela é impressionante.
porque eu me casei com a Juanita. Tivemos os nossos filhos, 2 meninos. Eu e ela fomos conhecer a cidade de Paissandu. Fomos ao Uruguai. Fizemos questão de fazer essa viagem. Fomos conhecer a cidade que dista 368 quilômetros de distância de Montevidéu. Fomos até lá. Em Paissandu, fomos conhecer Nuestra Senhora del Rosa. É uma igreja linda de Nossa Senhora da Rosa. O nome da igreja é Nuestra Senhora del Rosa. Fomos também conhecer um museu histórico lá de Paissandu. Fomos conhecer a Praia Municipal. É assim que é chamado lá, né? Praia Municipal, que é a praia do Rio Uruguai. E fomos conhecer algo que para eles é motivo de grande orgulho, o cemitério de Paissandu. Vocês acreditam que o cemitério de Paissandu, no Uruguai, é inclusive tido e havido como atração turística? Porque o que impressiona nesse cemitério de Paissandu são os monumentos, as estátuas, verdadeiras obras artísticas. É a coisa, olha, se é que a gente pode falar assim de um cemitério, é uma das coisas mais lindas do cemitério de Paissandu. E um dos desejos da falecida tia Juanita, da minha Juanita, e um dos desejos da Juanita, tia falecida da minha Juanita, era que o corpo dela fosse sepultado neste cemitério de Paissandu, que é histórico, que é uma atração turística. Então eu e a minha esposa, mais de 30 anos depois, tratamos de fazer exatamente esse gosto que havia sido explicitado por ela em vida, ter os restos mortais dela transportados para lá. Fizemos isso. E a partir do momento que nós fizemos isso, os meus sonhos com a Juanita se tornaram sonhos cada vez mais de paz e de agradecimento. É impressionante. Digo que vale a pena. Quem quiser ir a Paissandu, no Uruguai, passear, realmente é um lugar dos mais aprazíveis e gostosos. Tem as termas lá de Paissandu, que são termas com água aquecida naturalmente, parecida com Caldas Novas em Goiás. Lá tem essas águas que são especiais. Tem museu espetacular, muito completo. Tem a beleza, porque fica às margens do Rio Uruguai, com aquela praia espetacular de água doce. Vale a pena. Mas indo lá, por favor, passe pelo cemitério de Paissandu e você vai ficar admirado de tantas obras lindas que tem nesse cemitério. Os monumentos, as estátuas, as capelas construídas. Olha, era por isso que era um grande desejo da Juanita ser um dia sepultada lá. A gente só compreende quando faz uma visita a esse cemitério. Essa era a impressionante história que eu tinha para contar. A história da meia-noite. Foi assim que aconteceu. Se você gostou da minha história, curta dando o seu joinha. Por favor, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se puder, mande um valeu demais pro Paulinho. Ele bem o merece.